Agora a gente vai acompanhar as notícias do Camisa 8. Tá na tela a nossa vinheta, diretor. Paulo Edson, bom dia para você. Bom dia. Dizem que milagres não acontecem. A gente já começou pois com... milagre aconteceu, Olha, hein? Milagre grande, viu? Grande, muito grande. Viu? Porque a Conmebol surpreendeu todo mundo. Por quê? Porque ela fez o correto. Seguiu a regra, como manda o regulamento do campeonato Libertadores, a Copa Libertadores da América, porque decretou o Fortaleza como campeão daquele jogo lá contra o Colo-Colo, lá no Chile, que deu toda aquela confusão, invasão de campo, os jogadores tiveram que se refugiar dentro dos vestiários, Pessoas mortas. Pessoas mortas, exatamente, 2 pessoas mortas, ao todo de 10 feridas, né? Mas graças a Deus ninguém da torcida do Fortaleza ficou ferido, né? Foi apenas entre aspas, né? A torcedores lá do Chile, né, que ficaram feridos no meio daquela confusão. E o Colo-Colo, né, foi punido, né, com a derrota de 3-0. Com isso, o Fortaleza agora tem 4 pontos na competição, zerou o saldo de gols. Daqui a pouco a gente vai conferir direitinho como é que está a classificação. Tá aí as imagens do dia da confusão, né, onde tudo aconteceu aos 24 minutos do segundo tempo. A partida foi interrompida. E com a punição, né, o Colo-Colo vai ter que jogar os próximos jogos como mandante na Libertadores com portões fechados, tá? Ou seja, nada de torcida. Nada de torcida, nada de torcida. Além disso, vai ter que pagar uma multa de $80 mil, cerca de R$450 mil. Ai, meu bolso. Pra gente até pesa, mas acho que para um clube de futebol, acho que não pesa tanto, mas serve pelo menos como exemplo. Acho que até esse valor poderia ser bem maior, né, devido à gravidade, já que foi uma vergonha para o futebol sul-americano. Essas imagens rodaram o mundo inteiro, né, foi alvo de debate em vários programas esportivos no mundo inteiro, inclusive sobre essa questão da segurança dentro dos estádios. Mas lembrando, Miguel... Ainda cabe recurso? Cabe recurso, exatamente. Era isso que eu iria falar agora. Cabe recurso. E só para entrar com esse recurso, o Colo-Colo vai ter que desembolsar aí cerca de R$16 mil, né, para entrar exatamente no Superior Tribunal Desportivo Internacional, para ver se consegue, pelo menos, amenizar uma punição. Porque punição tem que ter. E eu acho que a Conmebol dessa vez agiu de forma corretíssima. E sobre essa punição, eu só tenho um comentário, Miguel. Qual é? Um comentário. Qual é? Pronto. Exato. De vez em quando acerta, né? De vez em quando acerta. Parabéns para a certo. Pois é, de vez em quando acerta. E vamos conferir aqui como é que ficou o grupo do Fortaleza. Agora, depois que vamos o olhar Fortaleza aqui como é que está. Ressuscitou. Olha só, o mais importante, além de empatar aqui em número de pontos com o Racing, lembra que quando eu... E tirou o saldo de gols. Pronto, esse é o detalhe mais importante, zerou o saldo de gols. Ah, Paulo, mas aí ele ainda não ultrapassou o Racing. Mas lembrando que, como eu disse no começo da competição, após a derrota de 3-0 para o Racing aqui na Arena Castelão, que o Fortaleza tem que mirar aqui a segunda colocação. E na pior das hipóteses, com o saldo de gols zerados, o Fortaleza também continua vivo com relação à Sul-Americana, caso não consiga terminar entre os 2 primeiros. Porque isso também é importante. Já pensou, o Fortaleza não consegue nem mesmo ficar entre os 2 primeiros? Entre os 2 primeiros e nem mesmo uma classificação seguinte para uma Sul-Americana? Seria realmente algo um pouco vexatório para o Fortaleza. E o próximo confronto é o Colo-Colo de novo. Exatamente, na próxima terça-feira, aqui na Arena Castelão, o Colo-Colo, jogo que vai ser às 9h30 da noite, aqui na Arena Castelão, 9h30 da noite. Ou seja, a torcida, né, do Fortaleza, a diretoria do Fortaleza já disse que os torcedores do Colo-Colo podem vir tranquilamente, que vai estar tudo seguro, não vai ter revanchismo nenhum. E se der tudo certo, o Fortaleza, quem sabe aí, consiga uma vitória diante do Colo-Colo do Chile. Espero que esteja numa noite boa o time do Fortaleza, que tem dado algumas decepções. Sal grosso. Sal grosso. Muito sal grosso, né? Quem quase ontem também não conseguiu um bom resultado,
né? Jogou até bem. Jogou bem. Né? Assisti ontem. Mas o Ceará não conseguiu vencer a retranca do Palmeiras, que também foi para cima, mas depois que conseguiu o gol, se trancou ali em Copas e o Ceará não conseguiu ter aquela reação imediata. Aquele cuidado na hora do arremate. Faltou isso, faltou aquele último toque, né, como a gente fala no futebol. Vamos conferir o único gol da partida, o Palmeiras que venceu por 1-0. Tá aí, o gol do já lendário zagueiro do Palmeiras, Gustavo Gomes, né, com essa cobrança de falta do Estevão. Quando eu ouvi que eu estava ouvindo pelo rádio, que eu estava dirigindo na hora, não pude acompanhar assistindo. Mas quando eu ouvi pelo rádio que era falta para o Palmeiras na entrada ali da área, na lateral, poxa vida, jogada manjada do Palmeiras. Dito e feito, bola na cabeça do Gustavo Gomes, que nem precisou pular, testou bonito para o meio do gol. Depois daí o Ceará, principalmente no segundo tempo, foi para cima, mas o Palmeiras se manteve dedicado aí à defesa e conseguiu segurar o resultado 1-0, e agora o Ceará vai ter que pelo menos vencer por 1-0 no jogo de volta no próximo dia 22, lá no Allianz Parque, para levar a partida no mínimo para as penalidades. Tem que vencer por 1-0 ou então por 2 gols de diferença para passar direto para as oitavas de final e receber o Pix de mais de 4 milhões de reais. Uau! É um bom dinheiro, né? Bom dinheiro, né? E lembrando, né, Miguel, que no próximo domingo agora, tá? A gente vai ter, a partir das 6 horas da noite, ao vivo, o clima, né? A gente vai esquentar o clima aqui no Aquecimento Futebol, porque tem transmissão às 6h30, a bola vai rolar para Cruzeiro e Flamengo. E você já sabe, né? Futebol na Record, sua paixão em campo. Então anota aí, 6h30 tem Cruzeiro e Flamengo, jogaço aqui na sua TV Cidade, emissora Record, no Ceará.